A paz do Senhor a todos, bendito seja Deus em nossas vidas. Meus irmãos, estou aqui para gravar a 13ª aula da Escola Bíblica Dominical, aula que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Esse trimestre foi um trimestre muito importante para todos nós. Nós estudamos aqui sobre a origem do ser humano, estudamos aqui sobre a queda do ser humano e sobre a sua redenção, que são as duas últimas aulas que foram dadas. E eu, em especial hoje, quero trazer aqui algumas coisas que nós podemos aprender com essa lição, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Irmãos, eu posso arriscar a chamar essa aula de A Notícia Boa. Eu posso me arriscar a dizer que essa aula aqui ela poderia ter esse nome, A Notícia Boa. Essa aula tem como base João capítulo de número 3, o verso de número 1 ao 16. Ali, todos conhecem, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Essa é a base que iremos pegar para discorrer sobre a nossa aula. Temos 3 objetivos em nossa aula, que é apresentar o nascimento do novo homem, que é explanar a justificação do novo homem, e o terceiro objetivo é enfatizar a santificação do novo homem. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: o nascimento do novo homem. Ponto número 1. Nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele afirma que o novo homem é uma criação espiritual, ou seja, uma criação interna. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, não é externo, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, chamado de o último Adão. Meus irmãos, eu quero fazer leitura de um versículo bíblico para nós entrarmos aqui no primeiro tópico e ver o que nós podemos extrair para a nossa vida prática. Eu vou ler para vocês aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e o verso de número 22. É isso. Que diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus irmãos, na decorrência daquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos ali, nós vemos ali aquela afirmação de Cristo para aquele homem que era um conhecedor, que era um doutor, que era um expert da lei. Achou por bem de noite eu conversar com Jesus, porque ele ficou admirado das coisas que Jesus fazia e falava. Brotou dentro do seu coração a necessidade, o desejo, a curiosidade de saber. Tão grande coisa, que coisa tão maravilhosa era essa, que uma pessoa ela tinha que ser de Deus para que ela realizasse essas coisas. Essa era a indagação de Nicodemos. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Cristo fala uma frase para ele, e essa frase é muito conhecida. Ele diz assim: olha, Nicodemos, para que você entenda as coisas que você tem visto e ouvido, há uma necessidade na tua vida. A necessidade de nascer de novo. Por ele não entender que esse nascimento é interno, é espiritual, é que ele faz essa indagação. Ele diz: como pode um homem, já sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe? Mas nós entendemos pelo texto que não foi isso que Cristo quis dizer. Jesus estava fazendo uma alusão, uma menção da atitude que teve Adão, da atitude que teve Eva. Vamos nos arremeter lá para o livro do Gênesis, lá para o livro do começo, para nós entendermos qual era o contexto dessa conversa. Adão e Eva se encontravam lá no paraíso, e a serpente e o mal resolveu fazer uma visita para eles ali.
Sendo assim, nós conhecemos o texto, nós vemos que a serpente foi lá e induziu Eva a desobedecer uma ordem dada pelo Senhor. Você já conhece a história, já sabe a consequência disso. Consequentemente, houve ali a queda, chamada queda do ser humano. Uma das coisas mais lamentáveis que já aconteceu aqui na Terra. De tudo que é de mais grave, que já aconteceu para trás, e que aconteceu até o dia de hoje, nada se compara a esse acontecimento, a queda de Adão e Eva. E essa consequência, esse mal, esse prejuízo que agora o ser humano adquiriu para si, por causa de Adão e Eva, era a indagação aqui que Nicodemos não entendia. Quando Cristo falou, há uma necessidade de você nascer de novo. Porque o homem na sua criação, Deus fez o homem puro. Deus fez o homem e colocou dentro do homem, Eclesiastes capítulo de número 3, verso de número 11. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus cria o ser humano, Deus coloca dentro do ser humano a eternidade. Ou seja, o ser humano agora ele pode ser participante da eternidade com Deus. Mas infelizmente, por causa da desobediência, por causa dessa queda, dali em diante o homem passa a morrer, tanto fisicamente como espiritualmente. A partir daquele momento ali foi construída uma barreira, a barreira chamada pecado, que afastou o homem de Deus. Mas Deus nunca abandonou o ser humano. Deus sempre deu o primeiro passo em direção do ser humano. Ao longo da história bíblica nós podemos ver e afirmar essa verdade, que Deus sempre teve a iniciativa de ir em busca do ser humano. Meus irmãos, tendo em vista que Adão e Eva deram de bandeja a oportunidade de estarem na eternidade com Deus, Adão entregou para Satanás aquilo que Deus tinha colocado dentro do nosso coração. Deus tinha colocado algo chamado Kairos, que era o tempo de Deus. Nós não íamos mais morrer, nós íamos estar eternamente com o Senhor, porque Ele colocou a eternidade dentro de nós. Nós aí ia sermos participantes da eternidade de Deus. Mas a partir da queda foi nos tirado esse direito. Nós perdemos esse direito de ser participantes da eternidade. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo de número 4 e o verso do número 4 que na plenitude dos tempos o Senhor enviou Jesus Cristo, Filho de Deus, para nos trazer o resgate. Bendito seja o Senhor. E no contexto dessa conversa, Jesus vem, entrega a sua vida na cruz do Calvário, derrama do seu Espírito sobre as nossas vidas, e a partir de agora, aquele que recebe a palavra através dos seus ouvidos, aquele que é convencido pelo Espírito Santo e confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador, ele passa a ser agora nascido de novo. Ele passa agora a ser regenerado pelo Senhor. Ou seja, nós entendemos que o novo nascimento, ele é chamado também de regeneração. O que é a regeneração? É a necessidade de nascer de novo. A regeneração, o homem precisava da regeneração. O homem precisava desse resgate. Alguém precisava pagar a conta para que houvesse esse resgate. E o homem não foi capaz de fazer essas coisas. Nicodemos não estava entendendo. Cristo disse para ele, olha, é necessário que você nasça de novo, que você venha nascer da água e do Espírito, que você venha crer a partir desse momento no sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo. Aquilo que Adão tinha perdido lá no Éden, quando eu sou regenerado, quando eu creio no sacrifício vicário de Cristo, o Senhor automaticamente me devolve agora. Agora eu passo a ser um participante da eternidade com o Senhor. E quando acontece a regeneração? Quando é que acontece isso no meu coração? Eu quero abrir a Bíblia com vocês, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 4. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1
e o verso de número 4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meus irmãos, quando eu olho para esse verso bíblico aqui, eu começo a entender o processo da regeneração na minha vida. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, automaticamente as minhas culpas, é a chamada imputação, os meus pecados, a dívida que era contra mim, ela é imputada sobre Cristo. A partir daquele momento que eu reconheço o seu sacrifício, eu aceito como meu Senhor e como meu Salvador, Deus agora olha do céu e me vê como justo, mas não pelo meu ato de justiça, porque os nossos atos de justiça sempre foram e sempre vão ser reprovados por Deus. A Bíblia diz que o maior e o melhor ato de justiça que um homem possa fazer aqui na terra, mesmo assim esse ato de justiça ainda é considerado como trapo de imundícia. E agora o ato justo de Cristo, que não teve pecado, que cumpriu a lei, que levou sobre si, foi imputado sobre ele o castigo que era para a minha vida, foi agora imputado sobre Cristo. Agora a justiça que Jesus cumpriu, que Jesus fez, agora é imputada sobre nós. Por isso nós somos regenerados. Por isso nós somos nascidos de novo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo confirma isso em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vai dizer o que aqui? 5, verso de número 23. Que vai dizer: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se eu sou nascido de novo, se eu fui regenerado pelo Senhor, crendo no seu sacrifício, meus irmãos, a partir desse momento, quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida, entra dentro do meu espírito, agora o Espírito Santo de Deus, ele começa a dominar as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ações. Aleluia! É isso que é chamado do o novo nascimento. E quando que acontece essa regeneração? Quando que é produzido essa regeneração? Qual é o efeito que ela produz em nossas vidas? A salvação e a conversão, elas estão ligadas, mas elas não se evidenciam por palavras, ou por afirmações, ou por religiões, ou por hábitos culturais. Um salvo, uma pessoa realmente convertida, ela tem que ter tendências da sua conversão. Eu tenho que ter evidência, eu tenho que ter ações pelas obras, pela fé, a qual a maior e única evidência da salvação é a regeneração. A maior evidência que o ser humano que é salvo pode demonstrar na sua vida é a obra da regeneração. Todos os seus domínios agora são dominados pelo Espírito Santo de Deus. Não que nós passamos a ser uma marionete, não. Mas agora as nossas vontades não prevalecem mais. Porque eu entendi o plano de salvação. Se eu quero aprender, entender e conhecer algo do reino, lá de cima, do reino dos céus, eu preciso nascer de novo aqui embaixo. Foi isso que Nicodemos estava indagando e foi isso que Cristo explicou para ele. Olha, Nicodemos, se você quer entender a linguagem do céu, primeiro nasce de novo aqui embaixo. Amém? Vamos lá, vamos para o segundo tópico, que vai falar aqui sobre a justificação do novo homem.
E o ponto de número 2 da nossa lição aqui, falando em justificação, que é a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que o mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, é aquilo que nós acabamos de falar. Toda a justiça que Cristo cumpriu, Ele imputou sobre nós. Deus agora nos olha, vê em nós a justiça de Cristo e nos tem como justos. Isto é a obra da regeneração. A justificação do homem está dizendo aqui no nosso ponto de número 2, no primeiro parágrafo, que o pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que o mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Irmãos, a justificação do homem, o homem é justificado quando ele entende o plano de salvação para a sua vida, ele compreende sobre os pilares da salvação e automaticamente, quando ele recebe o Espírito Santo na sua vida e automaticamente, quando ele reconhece Jesus como seu Senhor, esse ato dá-se lá no céu. O ato da justificação, ele não é feito em nós. O ato da justificação, ele é feito por nós. Amém? Ele é feito por nós. Atos, eu quero ler aqui, Romanos, capítulo do número 5 e o verso do número 18. Romanos, capítulo do número 5 e o verso do número 18. Vamos ver o que a leitura bíblica diz aqui para nós. Romanos 5,18, falando da justificação do novo homem. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a justificação nos faz justos, nos declara a nossa justiça. A nossa justiça vem de crermos na obra expiatória de Cristo. Seu sacrifício tira o nosso pecado, permitindo que Deus nos veja agora perfeitos e sem qualquer mancha. Deus vê a justiça de Cristo em nós. Atos capítulo de número 13. Atos capítulo de número 13. E o verso do número 38 diz algo interessante para nós. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por esse vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Meus irmãos, a justificação, Deus me olha agora como justo, me fazendo entender o plano da justificação. Graças a Deus. A justificação do novo homem. Irmãos, tópico de número 2. Ponto de número 2. Primeiro ponto número 1, que vai dizer a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. É importante nós comentarmos sobre isso aqui, porque infelizmente no mundo em que vivemos, as pessoas acham que aquilo que elas fazem de bom, ou aquilo que elas praticam de bom, que elas acham que é bom, seja uma obra filantrópica ou uma obra de doação, coisa parecida, as pessoas acham que fazendo isso, elas estão fazendo algo para Deus. E na realidade não. Elas fazem para o ser humano achando que estão agradando a Deus para terem méritos com Deus. E na realidade a Bíblia não nos ensina ainda. Não nos ensina isso. A Bíblia diz que o melhor ato de justiça meu ainda é considerado como trapo de imundícia. Isso é muito perigoso.
Então tudo aquilo que eu for fazer em benefício de alguém, eu preciso fazer pela fé. Eu preciso beneficiar uma pessoa pela fé, entendendo que as minhas ações, quem brota o desejo de as fazê-las, é Deus em meu coração. Isso é uma pessoa que é nascida de novo. Ela visa alcançar o coração do homem, mas que o mesmo que é beneficiado ali com as benevolências, eles venham glorificar o nome do Senhor. Não venham a bater nas costas daquele que os ajudam, para que pensarem que o homem é bom, que o homem é bonzinho. Amém? A justificação do novo homem, ponto do número 2, vai dizer assim: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo. Meus queridos irmãos, como é interessante a gente entendermos isso aqui, o status de justos. O sacrifício de Cristo é que faz eu ter um status de justo. É eu crer neste sacrifício, é eu compreender que a minha culpa, que todo o peso do meu erro, toda a minha injustiça, Cristo leva. E Cristo é tido como injusto no meu lugar. E toda a justiça que Ele cumpre, o seu sacrifício perfeito, é imputado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus agora nos olha como justos, mas não porque por méritos nossos, mas por causa da justiça de Cristo que foi imputado sobre nós. É por isso que é chamado de a justificação do novo homem. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Ponto do número 3 vai dizer assim, sobre a justificação. O novo homem é justo a partir de sua conversão. O pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Entenda, por mais que nós adquirimos agora esse status de justos diante de Deus, por causa da justificação que o ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário nos beneficiou, mesmo assim nós não deixamos de pecar. Nós ainda carregamos o desejo de pecar dentro de nós. Mas quando nós somos nascidos de novo, quando nós somos regenerados pelo Espírito, agora nós lutamos contra essa vontade e glorificamos o nome do Senhor. Cada vez que essa vontade bate, nós lutamos para que isso não aconteça. Mas se acontecer como acontece, o próprio Jesus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, confesse o seu pecado. Confesse a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? A justificação do homem. O terceiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre a santificação do novo homem. Meus irmãos, a santificação, como o ato da regeneração, e da justificação são dois atos completamente diferentes. O ato da santificação é um ato contínuo na vida do ser humano. Eu não vou conseguir alcançar a estatura de um varão perfeito aqui na terra. Mas a Bíblia diz que eu devo andar agora em novidade de vida. Eu devo andar agora aqui lutando todos os dias para me santificar, para obedecer, para respeitar, para estar ali em comunhão com o meu Senhor. Automaticamente fazendo isso, eu estarei me santificando, que é esse processo que é gradual na vida de todo ser humano aqui na terra. Enquanto eu viver, eu preciso estar em busca dessa santificação. Eu quero fazer a leitura da Bíblia Sagrada, de um texto muito interessante, e nós podemos aplicar aqui em nossas vidas, falando sobre essa santificação. Olha que interessante. Jeremias, capítulo de número 2, e o verso de número 1 ao 3, que diz assim, o Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem. Lá no Velho Testamento, Jeremias sendo usado por Deus. Verso de número 2, capítulo 2, verso 2. O meu povo, eu me lembro de quando você era jovem
como você era fiel e como me amava. Quando éramos recém-casados, lembro como me guiou, me seguiu pelo deserto, por uma terra, onde não havia plantações. Verso 3, povo de Israel, você era só meu, era sagrado, como o trigo é colhido primeiro e oferecido a mim. Meus irmãos, numa linguagem aqui comparativa e antropopática, nós podemos dizer assim, ó, Deus está trazendo à memória, Deus está usando a boca de Jeremias para trazer uma punição para Judá. Mas antes de pronunciar sobre essa punição por causa da rebeldia, do abandono, da desobediência que o povo estava tendo para com Deus, Deus traz a memória, faz eles lembrarem, olha, eu tenho saudade de quando vocês andavam comigo. Está aqui no texto, uma linguagem metafórica. Olha, eu me lembro que nós se comportávamos como noiva e noivo. Vocês para mim eram sagrados, eram santos. Meus irmãos, quando eu olho uma narrativa bíblica dessa, e vendo que Deus faz o povo trazer a memória, que Deus está com saudade de uma comunhão, de uma chamada koinonia. Deus está dizendo para ele, olha, eu estou com uma saudade daquele tempo que vocês se santificavam, que vocês tinham relacionamentos comigo, que vocês me respeitavam, que vocês me honravam. E hoje está vindo essa punição na vida de vocês, porque vocês me abandonaram, vocês me trocaram por deuses estranhos. Irmãos, quando eu olho para a narrativa bíblica, eu entendo que hoje, regenerado, justificado, entendendo o plano de salvação de Cristo na minha vida, que através da fé, os meus pecados foram apagados, Cristo os levou, o seu sangue me purificou, o Espírito Santo do Senhor mora dentro de mim, e agora é exigido de mim, é cobrado de mim, que eu ande numa novidade de vida, em santificação. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que esse termo aqui que Deus usou, que Ele tinha saudade da reunião que eles tinham, eu entendo isso, que Deus está dizendo, olha, como era bom quando vocês se santificavam, quando vocês liam a palavra, quando vocês meditavam na minha lei, quando vocês tinham relacionamento comigo. E hoje eu vejo para a minha vida como igreja, meus irmãos, que há uma necessidade ainda de eu me manter, de eu lutar nessa santificação. E como eu luto nesse processo? Orando, oferecendo meus sacrifícios espirituais a Deus, louvando o nome dEle, adorando na beleza da sua santidade, aprendendo cada vez mais na sua palavra, divulgando as suas benevolências ao próximo. Quando eu me dedico a fazer essas coisas, automaticamente eu estou num processo de santificação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos aqui a entender esse plano maravilhoso, lindo que Deus traçou para nós, a nossa caminhada aqui na terra, até um dia Ele vir nos buscar, até esse grande dia acontecer em nossa vida, quando a trombeta soar e Ele nos arrancar desse lugar como um abrir e fechar dos olhos. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.